Bom, gente, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, em número reduzido, mas nós estamos aqui para louvar a Deus, não é verdade? Louvar, conhecer a palavra de Deus, e aqui é o melhor lugar do mundo que a gente poderia estar. E antes de começar o louvor, vamos fazer uma oração. Do jeito que a gente estamos, oremos. Pai Santo querido, muito obrigado, Pai, por estar aqui na Tua casa, para Te louvar, para Te agradecer, Senhor, porque a semana, Senhor, se inicia hoje, mas o Senhor já preparou todo o caminho para que nada de mal nos aconteça, Pai. Que a Tua proteção esteja sempre conosco, Pai, porque precisamos de Tua presença em todos os dias da nossa vida. Senhor, muito obrigado, Pai, pela saúde, pelo amor, pela Sua misericórdia. Graças Te damos por tudo. Que o Senhor possa nos abençoar, não só hoje, Pai, mas todo sempre. Amém. Amém. E para iniciar, vamos começar com o grande Deus. Tua presença quero estar, completo quero me entregar. As mulheres, vamos lá. Dá graças e cantar, dá graças e cantar. As mulheres de novo, só que os homens vão entrar um pouquinho. Em tua presença quero estar, Em tua presença quero estar. Completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e pois Tu, Senhor, é nosso Criador. Pois Tu, Senhor, és nosso Criador, nas Tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva. Teu nome exaltado é, no esplendor da Tua santidade, é onde eu preciso Te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Agora os homens. Jesus, eu quero Te aclamar, com alegria Te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Agora os homens de novo, mas as mulheres vão ajudar. Jesus, eu quero Te aclamar, com alegria Te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Pois Tu, Senhor, és nosso Criador, nas Tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, Teu nome exaltado é, no esplendor da Tua santidade, é onde eu preciso Te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Vamos mais uma vez? Pois Tu, Senhor, és nosso Criador, nas Tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, Teu nome exaltado é, no esplendor da Tua santidade, é onde eu preciso Te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus.
Deus seja louvado. Que bom que você cantou com a gente. A próxima também canta conosco para o nosso louvor ficar mais bonito. Agora vamos cantar a música Sou de Jesus. Essa música ela fala sobre quem que você vai escolher. Se é o lado do bem ou o lado do mal. Se você vai escolher Jesus. E nós aqui já fizemos a nossa escolha hoje e escolhemos Jesus. Então eu espero que você já tenha feito a sua também. Sou de Jesus. Novinário. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo e encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. As mulheres. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitado pela fé, o pecado e seu sabor. Os homens. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Todos. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém, Senhor. Vim para adorar-te. A próximo louvor. Vamos ficar de pé e louvar com a gente? Cante conosco. A letra vai sair aqui. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço, meu Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai Santo querido, Seja louvado. Tu é bom, meu Pai, porque o Senhor criaste tudo e nos criaste também, Pai, em forma de perfeição, mas por conta do pecado, hoje, Pai, não somos mais perfeitos. Mas um dia, Pai, quando a Tua volta seremos e aguardamos, Pai, esse dia chegar. Amém. Pai, aqui estamos para Te louvar, para Te agradecer, que o Senhor possa abençoar o pregador de hoje, Pai, que a Sua palavra possa ser grandiosa e perfeita para nossos corações, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, por tudo. Te peço em nome de Jesus Cristo, que fique conosco. Amém. Amém. Som. Oh. Olá, boa noite. O que é que o tempo
sei que a qualquer hora vem o ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar, e essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Amém.
Oremos. Santo Deus, nosso Pai que está no céu, louvado seja o seu nome, Senhor, pela tua infinita graça, pelo teu perdão, pela tua bondade, pela tua misericórdia. O Senhor nos concedeu mais um dia de vida, mais uma semana, e no Senhor nós temos uma certeza. Não importa, Senhor, o que aconteça. Jesus disse que basta cada dia o seu próprio mal, mas o importante é que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dos séculos. E é nessa esperança, Senhor, que nós estamos firmados na rocha que não pode ser abalada, que é Cristo. Nós viemos aqui nessa noite, Senhor, com um propósito. Davi, no Salmo 27, ele, com seu anseio em seu coração, ele diz assim: olha, Pai, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a face do Senhor e meditar no seu santo templo. Então nós viemos aqui nessa noite, Senhor, com dois propósitos. O primeiro deles, contemplar a face do Senhor. E o segundo, meditar. E é por isso que nesse momento a tua palavra está aberta. Nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, aquele que inspirou essas pessoas que, assim como nós, eram pessoas que tinham as suas falhas, mas que entregaram o seu coração ao Senhor, e o Senhor, à medida que foram transformando elas, usou elas para escrever e deixar a Bíblia para nós como uma forma de nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos manter no seu caminho. Que esse mesmo Espírito, Senhor, nesse momento venha habitar em nosso coração. Que a tua palavra aberta seja viva e eficaz em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Tá todo mundo bem? Tá tudo em paz? O Adriano me fez essa pergunta agora. E aí, como é que tá? Tá em paz? Isso é o mais importante, né? Apesar das dificuldades que nós temos nessa vida, Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Não vos dou a paz que o mundo dá. Então, a paz de Cristo é o motivo que nós temos para ter esperança de que, por mais que às vezes as circunstâncias não estejam boas na nossa vida, nós temos uma certeza: tudo nessa vida passa, tudo vai passar. Amém? Está todo mundo com a Bíblia nas mãos aí? Vamos abrir em Romanos capítulo 6 e vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco através de Paulo hoje, através da carta de Paulo aos Romanos no capítulo 6. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler, assim que todos encontrarem, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém?
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esse texto é lindo, irmãos, porque eu gosto de algumas perguntas que Paulo faz, principalmente no capítulo 8, ele é praticamente quase todo o capítulo ele fazendo perguntas a nós. E aqui ele vai fazer algumas perguntas para mim e para você nessa noite. E interessante que a primeira pergunta que ele faz para mim e para você é essa: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Interessante, irmãos, que no mundo de hoje, o evangelho que nós vivemos hoje, o cristianismo de hoje, ele prega o seguinte: pela graça sois salvos, e não é necessário fazer mais nada. Em Jesus você tem a sua salvação. E esse conceito dá liberdade, às vezes, para algumas pessoas dizer que elas podem continuar vivendo no pecado. Por quê? Porque se no capítulo 5, no verso 20, ele diz assim, olha: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus, ela é maior e mais superior do que os nossos pecados, porque se não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui nessa noite, e nenhum de nós poderia dizer que nós somos de Cristo, se a graça de Cristo não fosse maior do que os nossos pecados. Eu tenho certeza, se cada um de vocês fosse contar um testemunho da vida de vocês, vocês diriam que Jesus tirou algo de você que era do mundo e colocou algo dele dentro de você, não é verdade? Então Deus, quando a sua graça nos alcança e nós permitimos e nós aceitamos isso, a nossa vida então, ela é transformada. Mas Paulo vai perguntar, olha, se a graça é maior do que o pecado, então, que diremos, pois? Será que nós devemos permanecer no pecado para que a graça de Deus ela seja mais abundante na nossa vida? Então quer dizer que nós devemos viver errando para que Deus viva nos perdoando? É a pergunta que ele faz. Mas ele dá uma afirmação. Ele diz, olha, de modo nenhum, de nenhuma forma. E aí ele vai fazer outra pergunta. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para eles morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Interessante que em Lucas capítulo 9, Jesus ele sempre deixou algo muito claro para os discípulos quando os discípulos seguiam ele. E Jesus vai deixar sempre algo muito claro para você e para mim, quando você lê a Bíblia. Ele diz lá no Evangelho de Lucas capítulo 9, no verso 23, ele diz assim, olha, dizia a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que ele esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Então Jesus, ele sempre deixou algo muito claro para os discípulos e ele deixa algo muito claro para você quando lê a Bíblia. Se você quer seguir Jesus, há passos para você seguir ele, há passos para você andar com ele. E Jesus diz que um dos passos para você andar com ele é você negar a você mesmo, dizer não a você mesmo. Negar a si mesmo é você ver que aquilo que o seu coração quer, que a Bíblia diz que é enganoso, que o seu coração ele não é bom, e aquilo que você quer que está guardado no seu coração, não é aquilo que Cristo quer. Você tem uma luta então interna dentro de você, constantemente. É essa luta que Paulo diz lá em Gálatas, que é a luta da carne contra o Espírito. Jesus, ele nunca disse para você que se você seguisse ele, as coisas seriam mil maravilhas para você. Jesus nunca deixou isso claro para você na Bíblia. E interessante que ele diz o seguinte no verso 24, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que isso quer dizer, irmão? Para você ter a vida verdadeira, você deve deixar a outra vida que você tem. E qual é a outra vida que você tem? É a vida que você, até conhecer Jesus, viveu.
Até conhecer Jesus, você vive uma vida. Quando você conhece Jesus, Jesus quer que você tenha outra vida. E Paulo vai dizer, olha, como vivemos ainda no pecado, como eu e você podemos viver no pecado. O que é viver no pecado, irmão? É viver fazendo a vontade do seu coração, que é mau, que é enganoso, que vai levar você a se afastar de Cristo. O seu coração, irmão, grave isso, a Bíblia diz isso, o seu coração não é bom, a Bíblia diz não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Quando a Bíblia diz isso, você está dizendo assim, olha, olhe para você e se sinta, como Paulo diz, o pior dos miseráveis de todos os homens. Se Paulo, que era um homem consagrado, santo, separado, foi um homem que deixou tudo aquilo que ele possuía para trás, e ele, quando conheceu Jesus, a vida dele foi outra, ele disse assim, olha, miserável homem que sou, pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. O que Paulo está dizendo? Olha, eu tenho dentro de mim uma luta constante. O meu coração, ele me leva para longe de Cristo, mas eu tenho certeza de que o meu desejo, a minha vontade de estar com Cristo é maior, e é onde que a graça de Deus entra, irmão. É onde que você, que tem um pecado que você não conseguiu vencer ainda, e vai até Cristo, e você começa a dizer, Cristo, eu preciso mudar. Às vezes seja falta de paciência, às vezes você não é paciente na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, às vezes você é uma pessoa que tem um estupim curto. O que você tem que fazer? Ah, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, irmão. Você tem que ir até Cristo, porque um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria. O seu coração diz isso para você. Mas o que Cristo diz? Então Paulo, ele é bem... Paulo, ele deixa claramente, irmãos, descrito aqui, como nós podemos viver ainda no pecado, nós o que para ele morremos. Interessante essa palavra morrer, né? Os discípulos de Jesus, muitos deles morreram por causa do Evangelho. E não somente eles, mas na Idade Média, nós, através do grande conflito, nós chegamos no conhecimento que muitos cristãos foram mortos por amor ao Evangelho. E Jesus, quando ele diz o seguinte, olha, aquele que quiser vir até mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia me seguir, e ele deve morrer, ele está dizendo o seguinte, olha, tem duas formas de você morrer. Uma é a morte física, que se você estiver disposto a me seguir e tiver que morrer para testemunhar, você vai morrer. Mas há uma morte que talvez alguns de nós que estamos aqui não vamos passar por ela. E essa morte, que não é somente física, Jesus diz também que há uma morte que nós devemos passar, e essa morte, ela envolve o nosso eu, o nosso ser. E é por isso que na pergunta seguinte, Paulo vai falar sobre isso, no verso 3, e ele diz o seguinte, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui Paulo já coloca algo no meio, em relação a sobre o que é morrer. Ele coloca o batismo como um simbolismo da morte. E o batismo, ele é algo muito profundo, porque eu tenho certeza que todos vocês que foram batizados, vocês jamais conseguem esquecer a data e o momento e como foi bom se batizar. Sabe o que é o lindo do batismo, irmão? A Bíblia vai dizer que Ellen White também, eu já vi Ellen White falar sobre isso, que o único momento que o céu para as suas atividades, porque Jesus disse, o meu pai e eu trabalhamos até hoje, até agora. O pai está trabalhando, Jesus está advogando por nós, ele é o nosso intercessor diante do Pai, é o nosso advogado. O Espírito Santo, ele está aqui, nesse lugar, e ele está em todos os lugares, trabalhando para que vidas sejam salvas. Os anjos de Deus estão em todas as partes. Você não consegue ver eles, mas às vezes quando você é livrado de um acidente ou alguma coisa vai acontecer com você e você percebe que um anjo guardou você.
mas só há um momento que a Bíblia descreve, e Ellen White também falou sobre isso, que é o momento que o céu para. Você sabe qual é? É quando uma pessoa vai se batizar. O céu para. Agora eu te pergunto, será que a sua vida é ou não importante para Jesus, para Deus e para o céu? Todo mundo para, o céu fica em silêncio. A pessoa se batiza e quando ela surge das águas, o que acontece? O céu está em festa, mas um pecador se arrependeu. A morte. Mas sabe o que acontece, irmãos? Ellen White diz que, infelizmente, muitos de nós somos sepultados vivos. Sabe como que isso acontece? O batismo ele é algo muito importante. É você dizer para Deus e para as pessoas que estão assistindo que a partir desse momento você não quer mais viver para você, você quer viver para Cristo. E quando o seu coração não está proposto a isso, e a sua vida não está completamente entregue a Jesus, no sentido de que no seu coração você tem certeza do que você está fazendo, quando você desce as águas, o sentido de descer as águas quer dizer que o seu eu está morrendo, e quando você ressurge quer dizer que um novo ser está renascendo. Quando você faz isso sem o seu coração de fato estar em Deus, você é sepultado vivo. O que isso quer dizer? Você vai para a morte, mas você não morre, você torna a voltar como você era. E por que há tantas pessoas, infelizmente, hoje, que com pouco tempo de batizado, elas já abandonam a fé? E é triste isso. Mas é uma realidade, irmão. E Paulo está dizendo, olha, nós não podemos ignorar isso. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que eu e você morramos para o pecado. Jesus, ele não se entregou naquela cruz por você, para que você continuasse a sua vida como você sempre viveu. O desejo de Deus, de Jesus, não é que você viva ansioso, depressivo, preocupado, que você tenha uma vida sem esperança, que você não tenha uma vida, que a Bíblia diz que quando nós vivemos afastado de Deus e no pecado, nós somos o mais infeliz de todos os homens. Jesus não morreu na cruz apenas para mostrar que ama você. Jesus morreu na cruz para que você morra para o pecado. E quando você ressurgir do pecado, você ressurja com esperança. Agora você já tem paz, você já tem amor, você já tem alegria. Agora você já se torna manso. Agora você é fiel a Deus, você é bom. Agora você tem domínio próprio sobre as suas vontades. É essa a vida que Cristo quer que você tenha. E Paulo faz essa pergunta. E no verso seguinte ele continua: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. E interessante, irmãos, que um homem religioso da época, Nicodemos, um dos principais dos judeus, insatisfeito com a sua vida religiosa, só aquilo, só igreja, só fazer as coisas para Deus e aquela coisa toda, ele então ouve falar que Jesus tem aquilo que ele procura, e o que Nicodemos estava procurando naquela noite? Sentido para as coisas que ele fazia. E quantos de nós estamos na igreja, estamos envolvidos nas coisas da igreja, e você ainda está procurando sentido, irmão, para aquilo que você está fazendo na igreja? Eu me pergunto, como que nós chegamos a esse ponto? Nós somos muitas vezes como Nicodemos. Nós fazemos as coisas pensando que só de fazer as coisas para Deus já é o suficiente, mas Deus ele não quer que você faça coisas para Ele, Ele quer que o seu coração seja dele, e se o seu coração for dele, você então vai sentir vontade de fazer as coisas para Ele, porque aquele que me ama guardará os meus mandamentos, Jesus diz. Se você ama Jesus, você vai amar vir para a igreja. Se você ama Jesus, você vai amar pregar. Se você ama Jesus, você vai ter o privilégio, o prazer de cantar. Se você ama Jesus e alguém disser, olha, tem um estudo bíblico para a gente dar, você vai falar, eu quero dar o estudo bíblico. Pode ser agora. E Nicodemos, insatisfeito, ele foi até Jesus e ele disse assim, mestre,
eu sei bem que tu és mestre, eu sei bem que tu vieste de Deus, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz se Deus não estivesse contigo. Aí Jesus, como sempre, às vezes, quando as pessoas iam até ele já ia direto no ponto, né? Jesus disse, olha, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água. Sepultados, pois, com Jesus por meio do batismo. Nascer da água. E aí vem agora, irmão, algo muito interessante. Nicodemos era ou não era, ele não foi ou não foi circuncidado? O que vocês acham? A circuncisão era o batismo naquela época. E ele sabia o que Jesus estava falando. Mas aí Jesus coloca um ponto a mais na dúvida que ele tinha. Olha, Nicodemos, não é só ser circuncidado, não é só ser da linhagem de Abraão, não é só ser descendente de Abraão, não é só você ser um mestre entre judeus, não é só você ser um doutor da lei, não é ser só um fariseu. Você tem que ter um novo nascimento, e esse nascimento ele vem através do Espírito. Somente o Espírito pode fazer você nascer de novo. É por isso que a luta ela é constante. Porque o Espírito ele nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito ele sabe quando você está lutando contra o pecado. É por isso, irmãos, que Ellen White vai dizer que é todos os dias, quando você acorda, o novo nascimento, ele não é apenas somente pelo batismo, isso é uma demonstração que você faz para Deus e para as pessoas que te assistem. E não é só você pegar agora e dizer, olha, eu sou batizado. Jesus está dizendo, olha, se todos os dias você não nascer do Espírito, de modo nenhum você verá o reino dos céus. Porque ele vai dizer, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Vocês percebem? Você foi alguém que nasceu de forma naturalmente através dos seus pais. Você é um ser que nasce com um pecado dentro de você, porque em pecado concebe a sua mãe, a você. E você cresce com sendo esse ser, que é um ser o quê? Natural. Você é um ser natural. Mas de repente, quando você encontra com Jesus, você percebe que você tem que ser mais do que um ser natural, você tem que ser então um ser espiritual. E é onde o Espírito entra. Porque Jesus disse, nesse mesmo contexto, nessa mesma palavra de João capítulo 3, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você sabe o que é nascer do Espírito, irmão? Nascer do Espírito é você não vive mais para você. Não é mais a sua vontade que vale. Não é mais o seu coração que manda em você, mas é o Espírito. Você não consegue ver o vento. Você às vezes não consegue descobrir para onde ele está indo. Quando você aceita Cristo, a sua vida agora já não depende mais de você. E você não deve mais dizer para onde você vai, mas é o Espírito que tem que guiar você. Essa é a vida no Espírito. Não há outra forma, irmão. Mas eu tenho planos e sonhos, e será que Deus não se preocupa com isso? Claro que se preocupa. Mas você já perguntou para Deus se os planos e os sonhos que você tem são os planos que Ele tem para você? Porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, e os vossos pensamentos não são os meus pensamentos.
Porque como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus caminhos e os meus propósitos para você são bem mais altos que os propósitos que você tem. Você sonha com casa, você sonha com carro novo, você sonha com trabalho melhor, e Deus sonha com você no céu. Mas não importa o que você tem que passar, irmão. Se Deus quer que você esteja no céu, esse é o maior propósito dele na sua vida. E quando você entende isso, as coisas que você busca nessa terra, elas já não têm tanto valor como o ser humano coloca. Você coloca muito valor nessas coisas. Mas Deus quer dar o céu para você. Coisas, lá no céu as coisas não vão se corromper como nessa terra. E então, irmãos, ele continua, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pois aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Coisas velhas, irmãos, ficam para trás. Deixa as coisas que ficou no passado. Paulo diz, olha, deixa as coisas para trás, irmão. Tem uma novidade de vida. O que você fez ontem, não tem como você voltar atrás, mas o amanhã, ele pode ser diferente para você. E é por isso que ele vai dizer no verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz, estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, e o viver que eu levo na carne, levo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por amor de mim. O que Paulo quis dizer com isso? Irmão, quando você decide ter uma vida com Cristo, a sua vida velha, ela é crucificada, irmão. Ela morre, assim como Cristo morreu na cruz. Agora você tem uma nova vida e você deve ressurgir para essa nova vida. E essa nova vida transforma você por completo. 5 anos que eu estou na igreja e eu nunca esqueço, no dia que uma pessoa falou para mim o seguinte, da minha família, eu não conheço mais você. E aí eu falei, amém, mas eu mudei para bom ou para ruim? Você mudou para melhor, você está diferente, mas você é outra pessoa. Eu falei, graças a Deus por isso. E o testemunho da minha vida é que as pessoas que andavam comigo no passado e hoje ainda me conhecem, elas podem contemplar que assim como Deus transforma a minha vida, ela transforma a vida delas também. Tem que ser tudo diferente, irmãos. Eu tinha um estilo de vida, eu tinha um jeito de me vestir, um jeito de pentear o cabelo, um jeito de cortar o cabelo, eu tinha um jeito disso e daquilo, e eu tinha os meus gostos, mas quando eu fui até Cristo, Cristo disse o seguinte, olha, tudo isso é lixo, não vai servir para nada. Agora é o seguinte, você quer me seguir? Eu tenho coisas novas para você. E quando me perguntam às vezes, ou às vezes me mostram um vídeo meu no passado, né? Tem algumas pessoas que chegam e você, olha, você lembra quando você era assim, tal. Eu falo, eu não sei mais quem é essa pessoa, deixa ela para lá. Ficou para trás. Novidade de vida, irmãos. Paulo vai falar sobre isso, olha, foi crucificado com ele o nosso velho homem. O velho homem é o ser que é natural, é o ser que é carnal, é o ser que quer fazer a vontade da carne, para que o corpo do pecado seja destruído. O seu eu, irmão, tem que ser destruído, para que Cristo viva em você. Ninguém pode servir a 2 senhores. Nosso tempo é curto, eu quero terminar com o verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e a vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. E não vos transformeis, e não vos amoldeis a esse mundo,
Sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis com boa e agradável a vontade de Deus. Oferecer, irmão. Jesus, ele se ofereceu na cruz por mim e por você, para que você se ofereça a Deus por ele. Esse é o evangelho, irmão. É isso que transforma. Por que Ellen White diz que todos os dias nós deveríamos, no mínimo 1 hora por dia, contemplar, por meio da Bíblia, os últimos momentos de vida de Cristo nessa terra? Ela diz que se você fizesse isso 1 hora por dia, eu sei que ninguém faz, eu não faço, mas ela diz que se nós fizéssemos isso, se nós contemplássemos isso, nós entenderíamos o que é de fato o Evangelho. O Evangelho é isso. Cristo morreu na cruz para que você morra para o pecado. Essa é a palavra que Paulo está dizendo. Porque se Jesus morreu na cruz para que você continuasse vivendo no pecado, então a morte de Cristo é em vão, irmão. Porque vai dizer que ele morreu, verso 10, pois quanto a ter morrido de uma vez por toda, morreu para o pecado, para que quanto a viver, viva para Deus. Então ele morreu pelo seu pecado, para que você viva para Deus. Esse é o objetivo real de Jesus ter morrido na cruz. Ele morreu para mostrar que ama você, e ele morreu para mostrar que você não precisa viver essa vida medíocre que você insiste em viver, porque o pecado, ele é isso. O pecado, ele é uma lama que você, quando decide viver nele, você vive sujo, vive reclamando da vida e vive se questionando por que Deus não te muda. Você quer mudar? Quando você vai orar, você fala para Deus, Senhor, é isso que eu quero mudar? Ou você fica assim, Senhor, me ajuda. Deus, ele não quer ou não ajudar você, mas você quer abandonar o pecado? Então reflita nessa palavra hoje. Nós vamos cantar uma música agora e que essa seja a nossa reflexão. Jesus morreu na cruz, morreu pelo pecado para que nós possamos morrer para o pecado. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita, por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, tu és a melodia, a voz do canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória.
motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Deus a quem dedico o meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida do meu ser. Amém? Eu vou ler agora a declaração de um homem que entendeu tudo aquilo que eu disse para vocês essa noite. Filipenses capítulo 3, verso 8, Paulo disse assim, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. No dia que você entender que Jesus é tudo o que você precisa, você vai olhar para o pecado e você vai dizer como Paulo, não quero mais isso. Isso para mim não serve mais. Eu prefiro Cristo. Se você ainda está vivendo no pecado, talvez você está precisando ter um encontro mais verdadeiro com Cristo. Porque quando você tiver esse encontro com Cristo, real e verdadeiro, aí você vai olhar para Ele e você vai ver que Jesus é tudo isso que nós cantamos. E é melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer para você. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome, Senhor, pela tua palavra, Pai. A tua palavra, ela traz vida para o nosso ser. A tua palavra, Senhor, ela nos ensina, ela nos corrige, nos repreende. E obrigado, Pai, porque o Senhor usou Paulo nessa noite para falar conosco através desse texto. Nós não podemos mais, Senhor, viver no pecado, Pai. Aquilo que Cristo tem para nós é muito maior. Ele tem um reino preparado para nós. Ele tem uma glória, Ele tem um lugar de honra sentado ao seu lado, como Ele diz lá em Apocalipse. Nós não podemos, Senhor, ficar, Senhor, na lama do pecado nesse mundo. Nós não podemos mais viver para o pecado nós, o que para ele morremos, Senhor. E é por isso, Pai, o Senhor conhece cada um de nós, sabe o nosso interesse e o nosso coração. Pedimos, Senhor, nessa noite que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, daqui em diante, a olhar mais para Cristo, buscar mais a Cristo. E o pecado, Senhor, e as coisas do mundo que nos envolve, que perca o brilho para nós e que Cristo, Senhor, seja a luz que brilhe cada vez mais até ser dia perfeito na nossa vida. Nos leve, Senhor, para casa nesse momento, mas que a Tua palavra permaneça no nosso coração e na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado, viu, pela oportunidade. Deus seja louvado.